Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos ao Almanac Ilustrado. Eu sou o professor Isaac Herder e antes de começar o vídeo, peço que deixem seu like. É muito importante que vocês curtam os nossos vídeos para o crescimento do canal. Deixar o like aí, deixar o joinha é uma forma direta de vocês estarem aí incentivando a fazer mais vídeos para o canal. Se não é inscrito, se inscreva. E se quiser nos ajudar ainda mais, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Também não se esqueça de ativar as notificações, marque o sininho que você sempre será notificado quando a gente postar vídeo novo aqui no canal. E se quiser, comente. Seus comentários são sempre muito importantes e obviamente bem-vindos. Os comentários mais relevantes, melhores comentários, estarão nos vídeos de respondendo comentários aqui do canal. Agora chega de blá 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 e vamos pro vídeo. Isso aí. Esse vídeo é a estreia da série Dinossauros Brasileiros aqui do canal Almanac Ilustrado. No episódio de hoje, nós vamos falar do Amazonosaurus maranhense, o primeiro dinossauro aí de uma série de dinossauros que foram encontrados aqui no território brasileiro. O Amazonossauro maranhenses é um dinossauro da família dos saurópodes, mais conhecido aí como os grandes pescoçudos comedores de planta. O Amazonosaurus maranhense ganhou esse nome devido a algumas pequenas curiosidades. Primeiro, o fato dos fósseis do Amazonossauro terem sido encontrados dentro da área da floresta amazônica, ou também da conhecida Amazônia Legal. Então, como ele foi encontrado na floresta amazônica, ele foi conhecido como Amazonosaurus. E o seu sobrenome, é porque ele foi encontrado no estado do Maranhão. O estado do Maranhão também tem uma parte lá de floresta amazônica, por isso aí ele foi batizado com o sobrenome de maranhenses. Ele faz parte do gênero Saltasaurino maranhense, é o ancestral, talvez o primeiro aí dos grandes saurópodes sul-americanos, e ele viveu há milhões de anos atrás. Os paleontólogos dizem, acreditam que esse dinossauro teria vivido entre 110 e 95 milhões de anos atrás, no período denominado Cretáceo Inferior, ou seja, no início do período Cretáceo. O Cretáceo, só para vocês terem ideia aí, foi a última era dos dinossauros. Depois desse período, os dinossauros foram extintos e desapareceram do planeta Terra. Nesse período, o nosso planeta era extremamente diferente do que ele é hoje. Os continentes tinham outro formato e os oceanos eram outro. Na verdade, no Cretáceo, existiam dois grandes continentes ou supercontinentes, que era a Laurásia e o Gondwana. Esses dois continentes, eles começavam a se fragmentar e, de certa forma, vocês vão estar vendo aí no mapa, começava a se formar os continentes como nós conhecemos eles hoje. O Amazonosaurus viveu na região da atual floresta amazônica, entretanto, há mais de 100 milhões de anos atrás, a floresta amazônica não existia. Se a gente pudesse pegar uma máquina do tempo, voltar no tempo, a gente ia chegar lá e não ia ter floresta. A floresta se formou muito tempo depois. Naquela época, a região era bem diferente. Era, na verdade, uma grande planície que ficava periodicamente alagada. O processo de descobrimento dos fósseis do Amazonossauro maranhense se deu ao longo de vários anos. Não foi uma coisa que aconteceu de uma vez, Eles não chegaram lá e encontraram todos os fósseis de uma vez. Na verdade, foi um processo bem demorado e contou aí com a descoberta de mais de 100 fragmentos de ossos fossilizados, o que tudo junto possibilitou a identificação da espécie. A primeira descoberta aconteceu em 1991, quando o professor Cândido Simões, paleontólogo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estava visitando o Maranhão e acreditem, galera, ele tropeçou num osso fossilizado de Amazonossauro. Os restos fósseis do Amazonossauro foram encontrados nas margens do rio Itapecuru, no município de Itapecuru-Mirim, no estado do Maranhão, como eu já tinha falado antes. Os estudiosos que fizeram a descoberta dos restos fósseis do Amazonossauro relatam em seus estudos a grande dificuldade das escavações. Além do solo ser muito úmido, haviam chuvas constantes, A floresta amazônica tem essa característica, quase que diariamente você tem chuva. Em determinados períodos do ano, você tem grandes enchentes, que dificultava muito as escavações. Inclusive, aí os pesquisadores relatam que boa parte do material encontrado acabou se perdendo aí nesse processo. Isso é uma grande pena aí, talvez pudessem aí descobrir coisas mais relevantes com esse material que foi perdido. Além do professor Cândido Simões, que descobriu os primeiros fósseis lá no ano de 1991, outros pesquisadores estiveram envolvidos na descoberta e na identificação do Amazonossauro. A gente pode listar aí alguns desses pesquisadores. Os brasileiros Ismar de Souza Carvalho e Leonardo dos Santos Ávila
Silva, ambos pesquisadores paleontólogos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além desses caras aí, a gente também tem o pesquisador Manuel Alfredo Medeiros, da Universidade Federal do Maranhão, e também um argentino, Leonardo Salgado. Para quem não sabe, né, a Argentina é um dos lugares onde você tem maior descobrimento, né, periodicamente, de restos de dinossauros. Aparentemente, as pesquisas sobre amazonossauros ainda não terminaram e outros pesquisadores ainda trabalham na região. A descoberta da espécie foi publicada no periódico Journal of Vertebrate Paleontology no ano de 2004. Desculpa aí meu inglês bem ruinzinho, mas isso seria, né, um jornal de paleontologia dos vertebrados. É uma revista científica bem importante e ela basicamente, né, marca aí o nascimento do Amazonossauro maranhense. Em relação ao peso e ao tamanho, né, o Amazonossauro deveria ter entre 12 e 13 metros de comprimento. É bem grande mesmo esse animal. E algo entre 3 e 5 metros de altura. Estamos falando aí de mais alto do que uma casa. Na verdade, ele tinha quase a altura de 2 casas, né? Imagina uma casa, uma residência, uma construção com 2 andares. Isso seria o tamanho do Amazonossauro. E pasmem, né? O Amazonossauro pesava em torno de 15 mil quilos ou 15 toneladas, o que equivale atualmente ao peso de 3 elefantes adultos juntos. Basicamente, assim como todos os outros saurópodes, o Amazonossauro era um grande herbívoro, né? Ele se alimentava essencialmente de plantas, né? Os cientistas ainda acreditam que ele também poderia consumir vegetação rasteira, mas também, principalmente, as folhagens do alto das árvores. Ele usava o seu pescoço comprido aí para comer a vegetação que estava no alto das árvores. E, obviamente, ele deveria comer muitos quilos de folhas, né, de plantas num único dia. Tem algumas curiosidades sobre o Amazonossauro que eu ainda quero passar para vocês antes da gente terminar o vídeo, né? Por exemplo, a primeira dessas curiosidades tem a ver com as descobertas aí dos paleontólogos que fizeram aí a descoberta do Amazonossauro. Apesar, né, do Amazonossauro e da maioria dos saurópodes não terem muitos predadores naturais, e na verdade eram raros, né, os saurópodes que tinham predadores naturais, porque eles eram animais gigantescos, né, muito grandes. Obviamente eles tinham muita capacidade de se defender. Isso dificultava que animais carnívoros, né, caçassem os saurópodes, né, os pescoçudos. Contudo, no meio das descobertas dos fósseis, né, que levaram aí à identificação do Amazonossauro, os paleontólogos descobriram dentes de dinossauro carnívoro, né, junto aí aos restos fósseis do Amazonossauro. Isso indica que existiam grandes predadores, grandes dinossauros carnívoros que caçavam o Amazonossauro. Eu fico pensando aqui comigo o tamanho desses dinossauros. Tal descoberta leva ao conhecimento da existência de grandes carnívoros que habitavam a mesma região que o Amazonossauro. E curiosamente, né, apesar de eu ter falado aí o tamanho imenso do Amazonossauro, a gente também tem que entender que ele não era tão grande assim se comparado aos seus parentes, os outros saurópodes que foram encontrados aí no mundo, né? Por exemplo, se nós pegarmos aí um dos mais conhecidos, né, saurópodes e um dos maiores, né, considerado aí um dos maiores do mundo, né? Apesar de terem outros tão grandes, né, quanto esse que eu vou dizer, né? Se a gente comparar o Amazonossauro com o Apatossauro, o Amazonossauro seria bem pequenininho, né? Visto que o Apatossauro tinha quase 23 metros de comprimento. Galera, isso significa pelo menos o dobro do tamanho do Amazonossauro. E, obviamente, ele pesava o dobro ou mais do que o Amazonossauro, 30 mil quilos. Já imaginaram isso? Um animal de 30 mil quilos é uma coisa descomunal, gigantesca, né? Eu fico imaginando esse animal andando, né? E o barulho que fazia aí o seu caminhar. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um like, se inscrevam, compartilhem o vídeo e comenta. E é isso aí. Falou, até a próxima. Valeu!